Olá, boa noite. Estamos começando o TBC Debate em busca do argumento perfeito, contando com a sua audiência, com a sua participação por meio do nosso WhatsApp, por meio do nosso YouTube. Se inscreva no canal da TBC que cresce a cada dia. O tema de hoje, mais uma vez, é atual e polêmico. Existe diferença salarial entre homens e mulheres? E se existe, quais os motivos? As mulheres são discriminadas no mercado de trabalho, são rejeitadas? Muito bem, daqui a pouco nós vamos apresentar os nossos convidados notáveis que têm posições antagônicas a respeito desse tema. Mas antes disso é importante dizer que no nosso programa brigam as ideias e jamais as pessoas. Portanto, desarme-se. Está no ar a partir de agora o TBC Debate. Existe diferença salarial entre homens e mulheres? Conosco, dois debatedores de peso. Frederico Rodrigues, ele que é membro fundador da Frente Conservadora de Goiânia e escritor. E a Magda Fernandes, ela que é especialista em gestão de pessoas e terapeuta. E além disso, é Master Coach. Muito bem, a gente vai começar com a doutora Magda Fernandes. Tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Rafael. Muito obrigada pelo convite. Boa noite, Frederico. Eu estou muito agradecida com estar aqui, podendo contribuir com esse debate, com as minhas ideias. Frederico Rodrigues, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite. Boa noite, Rafael. Boa noite, Magda. Boa noite aos nossos telespectadores. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez nesse programa que é tão importante, que leva tanta informação de qualidade para a audiência de Goiânia. Tem muita gente me perguntando nas redes sociais, nas ruas, por que vocês não colocam regras no debate? Simplesmente porque é um debate diferente, é um debate raiz e não Nutella. Ou seja, vocês se resolvem, se houver algum tipo de exagero na fala, a gente tenta equilibrar, mas é um debate solto. Eu estou aqui para entrar, para fazer intervenções de vez em quando e que o público tire as suas próprias conclusões. Frederico Rodrigues, existe diferença salarial entre homens e mulheres na prática? Olha, Rafael, é complicado. De todas as outras vezes que eu vim aqui nesse debate, na verdade eu sempre discordava completamente da minha debatedora. Hoje aqui eu vou começar concordando. Existe sim uma diferença salarial. Dependendo de onde você olhar e como você analisar os dados, há sim uma diferença, mas por quê? Porque a forma como ela é medida é um pouco desonesto. O que se faz hoje em dia é somar o valor de salário de todos os homens, o valor de salário de todas as mulheres e dividir um pelo outro. Então, a maioria, se você for pesquisar agora na internet, você vai encontrar uma diferença que diz que para cada R$1 ou para cada $1 que um homem ganha, a mulher ganha 77 centavos. Mas a gente sabe muito bem que numa situação como essa, onde há tantas variantes, há tantas posições e definições que a pessoa toma ao longo da vida, você não pode simplesmente fazer essa matemática simples. Você tem que levar em consideração tudo aquilo que está acontecendo em volta. Então, acho que a pergunta correta aqui seria: existe uma diferença salarial entre homens e mulheres que fazem o mesmo serviço? Nesse caso, eu acredito que não. E a senhora pensa diferente? Eu penso, em partes, tá? Eu concordo bastante aí com o Frederico no início da fala dele, mas muitas vezes o homem e a mulher, eles fazem sim o mesmo trabalho e têm salários diferentes e oportunidades diferentes. Principalmente quando você vai recrutar alguém, ali no recrutamento nada se percebe, as pessoas vão atrás do trabalho, mas no momento onde vai ser feita a entrevista de emprego, realmente que a pessoa vai para dentro da empresa, da instituição, para trabalhar, ali começam sim, as oportunidades são um pouco maiores para os homens, Frederico. Por quê? Então, isso acontece? Porque, olha só, tem uma coisa que eu preciso concordar, inclusive, com o Frederico. A mulher, ela às vezes, com receio de alguma coisa, ela deixa de ser mais determinada. Isso é ruim para ela, tá? E muitas vezes, onde ela pode ter um aumento de salário, um aumento de cargo, o homem, ele tem mais determinação por isso. Tá? Essa busca. E muitas vezes, quando ele fica sabendo de uma promoção, de uma oportunidade de aumento de salário, ele, por ter mais
aproximação com o líder, que na maioria das vezes são homens, porque a gente também sabe que o espaço da mulher em espaços de liderança, eles vão diminuindo quanto mais alto vão sendo os cargos, e eu falo que nós somos muito solitárias enquanto cargos maiores, porque geralmente esses cargos são ocupados por homens. Mas essa seria uma diferença, uma posição inerente da mulher ou uma suposta opressão que ela sofre da sociedade para se comportar assim? As duas coisas, eu concordo. A opressão, a própria crença, onde ela traz desde muito tempo que ela tem que ficar mais comedida. Eu já discordo um pouco da Magda nesse sentido. Eu acho que assim, mesmo se você for olhar entre dois funcionários homens trabalhando na mesma empresa, você vai ver uma certa diferença de produtividade ali. Às vezes um trabalha mais que o outro, faz mais hora extra que o outro. Às vezes um nasceu para aquela profissão e o outro está ali só simplesmente por causa do dinheiro. Muitas vezes um tem mais, talvez, facilidade para lidar com aquele tipo de problema que ele quer colocar na frente dele para resolver todos os dias, e o outro não. E tudo isso vai influenciar, sim, no fim do mês, no salário, porque é, de certa forma, o retorno que você traz para a empresa. E essa pergunta que eu fiz para a Magda, ela teve até um sentido, assim, um pouco mais interno, porque eu queria... Não tem como a gente falar disso aqui, na verdade, sem trazer um pouco de política para o meio, porque eu acredito de forma determinante que, hoje em dia, o feminismo, principalmente o feminismo de terceira onda, ele tem sim buscado fazer essa guerra cultural, essa guerra de narrativas entre homens e mulheres, né? A impressão que eu tenho... O feminismo da terceira onda? Olha, tiveram a primeira e a segunda onda do feminismo, que basicamente é o sufrágio universal, depois segundo por oportunidades no mercado de trabalho, o terceiro feminismo, se a gente for olhar ali no começo dos anos 90, fim dos anos 80, inclusive tem até uma feminista, uma autora muito boa, chama Cristina Hoff Sommers, recomendo o pessoal que procure. Ele já é um feminismo mais dedicado ao embate cultural. Foi quando ali, na minha opinião, pelo que dá para perceber também, que o feminismo deixou de representar literalmente a intenção das mulheres e passou a representar mais como um braço, uma militância da esquerda. Então, quando a gente fala, por que há essa discrepância de salários? Eu acredito que o veredito já foi dado. E o veredito já foi dado que é porque as mulheres estão sendo vítimas de um sistema de opressão. E quando o veredito já foi dado, é muito perigoso, porque a partir de agora vão começar a manipular os dados para se encaixar dentro daquele veredito. E não vamos analisar os dados corretamente para ver se foi isso que aconteceu. Não estou falando que é isso que a Magda está fazendo aqui, né? Mas eu só acho que, pelo que eu vejo, pelo menos pela análise dos dados, assim, eu acredito que seja isso que está acontecendo. Então, a questão desses dados, Frederico, a gente vê assim que são... todas as pesquisas que a gente faz, esses dados estão aí que a gente tem um salário menor do que os homens, entre 30% a 20%. Mas 10% pesquisas... já é muito, Magda, você concorda? Para estar essa falta de precisão? Mas são oscilações que a gente vê em várias pesquisas, que a gente vê, que a gente lê e tudo. Agora, onde foram feitas essas pesquisas? A questão da manipulação é muito simples a gente ver. Eu trabalhei numa empresa há um tempo atrás que nós éramos 600 mulheres, aliás, 600 funcionários. A grande maioria que ia aumentando os cargos iam sendo cargos para homens, tá? Mas isso não é culpa necessariamente dos homens, talvez porque a mulher não se sente tão disposta a ir procurar. Não, a mulher está... Se você for ver a questão hoje da busca do conhecimento, a mulher está muito à frente do homem, muito à frente. E detalhe, eu acredito que cada vez esse número, essa diferença, ela vai ter que cair em algum momento, porque a mulher realmente, ela tem sim se posicionado mais no mercado de trabalho, ela tem sim tido mais coragem de deixar de ser aquela do lar para poder ser a profissional, a líder em qualquer instituição onde ela possa representar. Olha, o que eu vejo nesse sentido, eu discordo completamente da Magda. Na verdade, esse é um dos grandes pontos que são utilizados para dizer, que são escondidos, né, na hora de dizer por que o homem ganha mais. Na verdade, o que a Magda diz realmente é verdade. O homem, ele geralmente não é tão ligado à família. Então, por ele não ser tão ligado à família, ele passa mais tempo fazendo hora extra, ele se dedica mais ao trabalho, ele deixa de comparecer nas reuniões escolares, nos projetos dos filhos. Para quê? Para se dedicar ao trabalho. Eu acho isso certo? Claro que não. Acho isso completamente errado. Já a mulher, na maioria das vezes, ela é mais ligada, ela não se dedica tanto ao trabalho porque ela gosta da família, gosta dos filhos. E para mim, na minha opinião, isso é a forma correta. Eu gostaria que mais homens fizessem isso. Porque o tempo que você está perdendo ali de não passar com seus filhos e achar que está compensando isso com o trabalho, ainda que você melhore um pouco, né? Ainda que você aumente, vamos supor, 30% do seu salário em razão disso, isso não justifica de forma alguma. E, mais uma vez, não é a posição da Magda. Eu vi aqui que ela realmente não tem nada de feminista, mas feminismo moderno. Mas o que eu vejo aqui é o feminismo cada vez mais jogando esse papel da mulher como se fosse um papel ruim. Falando, olha, você não tem que buscar a maternidade, você não tem que buscar uma família. Qual é o papel da mulher?
Mas o papel da mulher é de ser mãe. Eu acredito que toda mulher, ela tem intenção de ser. Algumas, obviamente, por questões biológicas, elas não conseguirão ser mães, mas também elas podem adotar. Mas eu acredito que sim, é um papel bom para a mulher. Pergunto para a senhora também, qual o papel da mulher? O papel da mulher é ser quem ela nasceu para ser. Justamente. Mãe, mulher, empresária, esposa. Justamente. Eu acredito nisso. A gente tem que ser aquilo que nós nascemos para Sim, ser. mas Sabe onde eu concordo, que eu acho muito interessante, que eu vejo que é um ponto que é da vida da mulher, da trajetória de vida dela, da jornada da mulher. As mulheres, muitas vezes, elas demoram um pouco mais para entrar numa carreira. Elas querem estudar mais um pouco, aí elas entram, aí de uma hora para outra ela tem os filhos e por muitas vezes elas fazem a opção de ficar com os filhos. Tá? Então elas têm, e o homem não, o homem ele já começa mais cedo. Tá? Só que ainda chega uma hora que aí tem a questão de licença maternidade, toda essa situação assim, e tem um momento que ela também faz a opção de ficar com os filhos. Eu acredito que isso também possa estar influenciando nas pesquisas. Justamente. E mais incrível ainda, muitas vezes, quando o esposo se aposenta, ela também acha que ela precisa aposentar para quê? Para agora realmente cuidar dos filhos da Sim, casa. mas eu não discordei disso, que o Então, papel eu da achei mulher é super interessante a sua fala nesse ponto aí. Eu não discordei que o papel da mulher é onde ela quiser. O que eu fiz foi uma crítica às pessoas que não gostam quando a mulher dispõe-se a cuidar mais da família, passar mais tempo com a família, que efetivamente é o que vai dar base nela no futuro. Inclusive tem uma feminista, e ela é feminista, essa pessoa, a Camille Paglia, ela é feminista de segunda onda, e ela fala, um dos grandes males que foi feito às mulheres na última década, nas últimas 2 décadas, foi convencer ela que ela não precisava da família, que ela não precisava ter filhos. Porque no futuro, o homem, ele acaba que ele é mais desapegado, mas a mulher não. A mulher, quando ela vê que ela dedicou a vida toda ao trabalho, que ela largou a família de lado, que ela não quis ter filhos, o que acontece? Ela chega no futuro, chega na velhice, e ela vê que não tem quem a acolhe. E ela tem essa sensação de solidão muito grande. Isso o homem também não precisa ser acolhido pelos Eu filhos? acredito que precisa sim, mas o homem ele acaba que é um pouco mais desprendido nessa situação. Porque não, são diferenças naturais, não sou eu que escolho isso. O homem ele acaba sendo mais desprendido. E a mulher, ela gosta, sim. A maioria dos netos, na verdade, geralmente é mais ligado à avó do que ao avô. Isso é um fato. Os homens são mais desprendidos, mas a gente sabe que aquele homem que ele também está ali junto da família uma vida inteira, que é aquela sustentabilidade para ele, é sensacional. Então, eu vejo que isso, por isso é que a família é a base de tudo, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, a gente tem falado aqui, a gente está debatendo coisas que a gente vê que são comuns, porque fala da vida do homem e da mulher. Ao mesmo tempo que a gente fala de remuneração, a gente está falando também de vida, de jornada. E assim, um precisa do outro o tempo todo. Só que tem um momento que a mulher dedica mais. E é nesse momento que aí eu acredito que esses percentuais em relação a salário, em relação a cargos de liderança, porque assim, quando a mulher ela está em um cargo de liderança, onde ela vai ser bem mais remunerada que um outro cargo, ela tem que realmente se desprender da família. E isso é a parte que dói. Essa é a parte aonde ela sofre e quando chega o momento ela fala, poxa, os meus filhos cresceram, e agora? Pois é, mas para a análise objetiva que a gente está fazendo aqui, a pergunta foi, existe diferença salarial? Então agora aqui a gente está identificando as causas da diferença salarial. Não é simplesmente uma discriminação, são na maioria das vezes escolhas. Eu não vejo como discriminação, tá? Eu realmente não vejo, eu vejo como uma posição que a mulher toma e uma posição que o homem toma de enfrentar qualquer barreira para eles conseguirem chegar onde eles querem chegar. Tá? E nesse ponto, realmente, o homem é mais desprendido. Não que a mulher não seja, tá? Eu entendo. A própria questão que você trouxe até da maternidade, eu entendo isso bastante, isso é cruel. Porque muitas vezes, vamos pensar, um cara é dono de uma lanchonete, ele precisa contratar um funcionário para ajudá-lo. E ele vai contratar aquela mulher que pode ficar grávida. Aí as pessoas falam, nossa, mas isso é cruel, ele não vai contratar a mulher só porque ele pode ficar grávida. Mas você tem que pensar o seguinte, talvez ele contrata aquela mulher, ela fica grávida e agora ele tem que arcar não só com ela, mas com o novo funcionário que ele tem que contratar. A forma de resolver isso? Mas a verdade é que como esse problema não é corretamente identificado, seja por questão política, ideológica, a gente nunca resolve esse problema da forma correta. O que seria uma coisa boa que eu proponho? Todo empregador que se dispor a contratar uma mulher que ficar grávida e ela ficar grávida, dá isenção para ele dos impostos. Faz a isenção do recolhimento do que ele tem que fazer, motive ele a ficar com aquela mulher ali, já é uma carga tributária tão pesada no Brasil. Mas o que o pessoal faz? Mais uma vez, não estou dizendo a Magna, mas o que o pessoal geralmente faz, esses grupos feministas que tentam atacar? Isso aqui é uma discriminação, vamos lá fechar o negócio desse cara.
Infelizmente, o ataque que tem sido feito hoje, justamente pela falta de identificação correta desse problema, é grave, está prejudicando a sociedade, tanto homens quanto mulheres. Frederico Rodrigues e Magda Fernandes, daqui a pouco eu quero perguntar para vocês dois, se você tivesse uma vaga na sua empresa, você contrataria um homem ou uma mulher para a mesma função? Daqui a pouco vocês dois vão responder essa e outras perguntas aqui no TBC Debate em busca do argumento perfeito. Boa Noite, Goiás, com Paulo Berengues. Jornalismo de verdade. Opinião. Informação. Notícias. Bastidores da política. Boa Noite, Goiás. Toda terça, quarta e quinta, 8 horas da noite. Na TV Brasil Central, em parceria com a TV Alego. Jornalismo de verdade. Com Paulo Berengues. A Brasil Central está mais perto de você e agora, durante a nossa programação, você participa mandando vídeos. Como é que tá aí no seu bairro? O mato tá alto? Tá faltando iluminação? As ruas estão cheias de buracos? Olha, pega o seu telefone na horizontal, faça um vídeo mostrando pra gente esses problemas e mande para o nosso WhatsApp 992466182. É muito fácil, 992466182. Tem problemas aí perto da sua casa? Mande a sua bronca. A Brasil Central agora é de todos os goianos. Existe diferença salarial entre homens e mulheres? E se existe, por que isso ocorre? Participe conosco, deixe o seu comentário no nosso YouTube, nas nossas redes sociais, no nosso WhatsApp. Comigo, dois notáveis com posições diferentes sobre esse tema. O Frederico Rodrigues, ele que é escritor e membro fundador da Frente Conservadora de Goiânia. E a Magda Fernandes, especialista em gestão de pessoas e terapeuta. No final do bloco anterior, eu perguntei para os dois, hipoteticamente, se vocês tivessem uma vaga de emprego, vocês contratariam um homem ou uma mulher? Vou começar com a Magda. Então, Frederico, Rafael, primeira coisa, eu ia estudar pelo menos em primeira parte aquilo que o cargo pede. Eu falo que eu preciso primeiro escutar o cargo. Após isso, eu vou recrutar e em todos os momentos, para mim, não importa se é homem, se é mulher. Depende se ele se enquadra no cargo, E aí a gente faz a análise de perfil de comportamento, vários momentos. Mas para mim seria indiferente homem ou mulher. Eu teria essa escolha. No começo da fala da senhora, a senhora deixou claro que a mulher pode ser melhor em determinado cargo do que o homem, sim, e vice-versa. Sim, por isso acontece então. Por isso eu falei no primeiro momento que eu vou ouvir o cargo. Então, dependendo daí, eu vou fazer uma análise de perfil do candidato ou dos candidatos para ver se ele encaixa no cargo. Porque sem análise de perfil de comportamento, é mais difícil a gente entender o que o cargo realmente precisa. E você, Fred? Pergunta meio capciosa, né, Rafael? Mas eu concordo completamente com a Magda. Depende do quê? Da vaga, do currículo da pessoa, do quanto ela está disposta a entregar para uma eventual empresa que eu tivesse. Eu acho que o sexo aqui, nesse caso, seria a última das variantes que eu iria analisar. E, na verdade, é assim que acontece no mundo real. Quando a gente equaciona todas as variantes, acaba com todas as variantes, você vai ver que essa diferença salarial de 30% desaparece. Não existe isso. Quando um homem está fazendo o mesmo serviço que uma mulher, essa diferença salarial desaparece. Mas por que eu falo do aspecto político aqui? Olha que interessante esse exemplo. Em 2017, o Google pagava cerca de $200 mil para equacionar essa diferença, porque ele tinha uma percepção de que seus funcionários homens ganhavam mais do que as mulheres.
Quando descobriram que o Google fazia isso, o movimento caiu em cima dele. Os feministas lá caíram em cima dele e falaram, ó, você está pagando menos, então você se assume, quero uma auditoria aí agora e vocês vão me dizer quanto, na verdade, as mulheres estão ganhando a menos que os homens. O Google fez a auditoria e em 2018 saiu o resultado. O Google estava pagando menos para os homens do que para as mulheres. Ou seja, de tanta, eu vou estudar isso, não gosto desse termo, mas vou utilizar, de tanta lacração em cima da empresa, ele já estava equacionando da forma errada. Ele estava compensando além do que estava acontecendo. E quando o Google descobriu que ele estava pagando menos aos homens do que para as mulheres, ele teve que pagar uma indenização de 10 milhões de dólares para equiparar os salários novamente. Então, olha, por isso que eu falo tanto que é perigoso você identificar um problema, mas propor uma solução errada, né? Porque no final das contas, você acaba prejudicando uma empresa que está empregando homens e mulheres, né? Então, assim, só para citar esse exemplo, para ver quando realmente você acaba com as variantes, com as variáveis, não há o que se falar de pagamento desigual entre os gêneros. É difícil generalizar, realmente, né? Porque eu acredito muito na meritocracia. Cada um tem que buscar aquilo que ele se propõe a tomar decisão. Eu sempre fui muito determinada e eu sempre consegui alcançar aquilo que eu queria alcançar. Mas por quê? Porque eu bato o pé e corro atrás. Então, assim, aqui, por mais que a gente está assim, defendendo essa diferença de salário homem e mulher, a gente precisa defender o quê? O profissional. Quem eu sou? Que mulher eu sou? Enquanto eu estiver no mercado de trabalho. Para eu não ter que ficar preocupando com essas diferenças, porque eu sei o meu valor. O principal é quando a própria mulher, ela sabe o valor dela no mercado de trabalho. Justamente. E aí ela vai correr atrás de buscar conhecimento, de estudar. E outra coisa, ficar ligado nas oportunidades. Porque se eu estou num lugar onde não está legal para mim, eu vou aprender mais e ver aonde fica bem. Porque sim, tem muita empresa, você citou essa daí agora do Google, tem muita empresa que é 10, ela realmente não tem essas discriminações. Agora, eu preciso saber, o que eu ofereço enquanto mulher, tá? Porque, como eu já falei aqui, eu não sou de passar a mão na cabeça nem do homem, nem da mulher, enquanto especialista em gestão de pessoas. Eu sou, sim, de reconhecer aquilo que o profissional entrega. Enquanto profissional de gestão de pessoas, existe assédio moral nas entrevistas de emprego? Demais. Olha, o primeiro assédio moral a qual a mulher tem contato é após o recrutamento, no momento que você está ali sozinho com o recrutador, da entrevista, ela fala assim com você, você está tão linda, né? Fala com a mulher, você está tão linda, você é casada? Aí ela fala assim, não, mas você quer casar, né? Você quer ter filhos? Porque, na verdade, o que ela quer saber é se a mulher ainda vai querer ter filhos ou se ela já tem filhos. É uma forma, porque eu enquanto recrutadora, eu não posso fazer essa pergunta diretamente, porque isso é errado. Mas aí a pessoa vai fazendo volta e acontece o primeiro assédio moral, aonde a mulher... Eu não trataria isso exatamente como assédio. O que eu vejo assim, é mais uma tentativa da empresa, inclusive eu falei aqui, propus uma solução. Se chegar a esse ponto, o governo não tem nada que impede o governo de isentar aquele empregador dos impostos para incentivar a contratação de mulheres em idade fértil. Porque qual que é o medo do empregador? A gente sabe. Por que ele faz isso? Ele tem medo de que assim que a mulher assuma, ela tenha filhos, ela passe a se dedicar à família, ele tem que arcar com todos aqueles custos tributários, todos aqueles benefícios que ele tem que pagar e ao mesmo tempo ele tem que contratar outra pessoa para substituí-la. Isso é cruel? Não estou negando que é extremamente cruel, até porque eu acredito que toda mulher quer ter um filho, pelo menos a maioria. Então, isso acaba colocando no meio, entre o sonho dela e a carreira profissional dela. Mas isso não quer dizer que é uma discriminação. Isso é uma análise fria, Rafael, que o empregador está fazendo. Nós estamos falando aqui de duas situações. Então, vamos imaginar. Quem mais emprega ultimamente não são as grandes instituições, são as pequenas. Justamente, e as elas pequenas, serão mais elas afetadas sofrem. por esse tipo de decisão. E muitas vezes essas pequenas não têm voz para chegar lá e falar assim, tem uma funcionária minha que ela está grávida, e agora, o que eu faço? A maioria não tem essa voz. Então, aonde que vai a parte que mais dói? É na funcionária. Então, é muito complicado. Mas assim, Magda, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é tratar esse debate da forma correta. Porque agora que você trouxe, eu não neguei que há diferença, né? Você também não nega. A gente está vendo o que está acontecendo. Então, a gente tem que começar a propor soluções. E não simplesmente, você não disse isso mais uma vez, mas a gente não pode ficar deixando o debate ser tomado por pessoas que estão dando tanto
tanto a descrição quanto a solução incorreta. Estão falando que há discriminação, que há uma suposta, não sei, uma suposta conspiração de homens, o patriarcado que está aí para criar uma sociedade que prejudica mulheres. A gente está vendo que não é isso. A gente está vendo que, na verdade, são decisões, muitas vezes, racionais, cruéis, mas racionais, tomadas por um empregador que não pode despender aquele dinheiro para contratar outro funcionário. Então, a gente tem que dar um jeito de incentivar aquele empregador a contratar uma mulher em idade fértil, a contratar uma mulher que provavelmente vai precisar sair para cuidar da família. Assim, por isso que eu falo, mais uma vez, a solução correta, nesse caso aqui, é identificar primeiro o problema correto. Sim, né? com toda certeza. E a gente tem que colocar muito claro aqui também que quando a gente fala discriminação, em relação à nacionalidade, a se tem filho ou se não tem filho, a idade da mulher. Então, muitos lugares também, a mulher, para ter uma recolocação no mercado após 40, com certeza ela vai ter salário muito mais baixo. Então, quando Se ela for qualificada, se ela for tão qualificada, não há por que uma empresa se negar a contratar ela e colocar um homem no lugar com a qualificação inferior e pagar menos. Isso aí não, essa parte não. O que eu falo assim, as discriminações, elas não só são generalizar, homem ganha tanto, mulher ganha tanto. Concordo. Entre esse bloco aqui de ser mulher, tem muitas outras coisas. Agora, sabe o que é uma coisa boa, Rafael? É o tanto que a mulher vem estudando mais, ela vem se posicionando mais no mercado, sem esse ponto, sabe, de feminismos, sabe, Não, concordo. Acho que a melhor coisa que a mulher faz é deixar o feminismo de lado e buscar a carreira dela, buscar os filhos A senhora é dela. contra o feminismo? Então, eu não sou contra nada. Eu acho que cada um faz aquilo que é livre para fazer. A senhora é a favor? Olha, Eu sou a favor das pessoas serem aquilo que elas nasceram para ser. Eu sou a favor daquela mulher que é independente, que trabalha, que criou os filhos sozinha ou com o A pai. senhora acha que mulheres também são discriminadas quando assumem a posição de gostarem da maternidade nos dias de hoje? Não, eu não Existe vejo. essa discriminação? Não, eu não vejo essa discriminação. Eu já acho que existe, principalmente dependendo de onde você analisar. No meio acadêmico, onde essas teorias são implementadas na vanguarda, realmente isso existe muito. Inclusive, se você for olhar o meio acadêmico, é um grande reflexo do que pode ser o futuro profissional de uma mulher. Infelizmente, a grande maioria das mulheres ainda escolhe áreas de formação que não são lucrativas no futuro. Até uma técnica, até um acrônimo para isso nos Estados Unidos, chama STEM, né, que é Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, que geralmente são as áreas de formação que vão te dar mais dinheiro, uma carreira mais lucrativa. Mas geralmente as mulheres, por alguma razão, preferem ir para ciências humanas, por alguma razão. Inclusive, tem muita mulher hoje em dia se formando em alguns assuntos que são completamente irrelevantes para a vida dela, que só vão prejudicar a vida dela no futuro. Eu já vi muita mulher hoje em dia sendo doutora, estudando a vida inteira para ser doutora em estudos de gênero. Então, assim, é um tipo de formação que não vai te ajudar em nada. Para que serve uma doutora em estudos de gênero? Eu não sei ensinar outras pessoas a ser doutores em estudos de gênero. Então, assim, acaba prejudicando a vida da mulher por decisões que ela nem sabe, às vezes, que são erradas. Então, a gente também tem que levar esse debate para a universidade. Falar, mulher, você tem que entrar mais na área da ciência, da matemática, ninguém tem o direito de te impedir disso. Você tem esse direito, e se você sente que você é capaz disso, na verdade, você não tem só o direito, você tem o dever de perseguir seu sonho nesse sentido. Isso é determinação, né? É se posicionar enquanto aquilo que quer. Você pode ver o seguinte, na área de tecnologia, de TI, a maioria dos programadores são homens. Porque quando as mulheres assumirem que elas também podem assumir esses cargos, a gente falando aí dessa era da informação, esse percentual tende a cair. Então, assim, quando a mulher resolve se posicionar no mercado de trabalho de forma correta, aí eu acredito que vai chegar uma hora, quem sabe? As mulheres dominam alguns segmentos também? Estão acima dos homens? Então, é o que o Rafael falou, as mulheres acabam optando por profissões, algumas, por profissões que têm mais a ver com aquilo que eu falo que isso aí são crenças, tá, Rafael? Crenças que você aprendeu lá na infância, que você tinha que ser parecido com a mamãe, aí você leva aquilo para a vida inteira. Ok. Você pode ver que às vezes a gente, quando vai entrar num avião, que você vê que a piloto a comandante é uma mulher, a gente fala assim, sei não, eu não falo isso não. Sei não, bem tranquilo, com a piloto sendo uma mulher. A própria mulher, às vezes, desconfia da mulher nessas posições. A senhora tem 1 minuto, inclusive, para fazer as considerações finais e responder essa pergunta. Eu vou dar também, daqui a pouco, 1 minuto para o Frederico Rodrigues. Posso responder? Pode. Você me perguntou se muitas vezes a própria mulher discrimina ela. Isso. Infelizmente, sim, tá? Eu acho que
A gente precisa se unir mais, não para ficar levantando causas, bandeiras, não. Se unir mais, deixar de julgar uma outra, deixar de perceber coisas que no fundo, você não está falando da outra mulher, você está falando de você mesmo. Quando eu julgo a outra, eu estou falando com base no meu mundo e não no mundo dela. Então, assim, quando você se une com força para poder levantar uma ação que vai beneficiar todas as mulheres, aí eu acho que é a melhor forma. Ok, muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você. Frederico Rodrigues, membro fundador da Frente Conservadora de Goiânia e escritor, muito obrigado. 1 minuto para suas considerações finais. Obrigado, Rafael. Eu agradeço a presença da Magda aqui, foi um debate bem saudável e acho que sim, pelo menos do meu ponto de vista aqui, ficou claro que não há essa discriminação quando se fala da diferença salarial entre homens e mulheres, até porque quando o serviço feito, as horas prestadas, a dedicação é a mesma, essa diferença desaparece. Mas eu posso terminar aqui também talvez com uma reflexão para o telespectador. Se o empregador, né, se o dono de empresa, esse que está sempre buscando lucro, percebesse que há uma possibilidade do mesmo serviço ser executado por uma mulher recebendo 30% a menos do que um homem recebe, obviamente ele demitiria todos os homens e contrataria só mulheres. A gente sabe que a folha de pagamento é um dos maiores gastos de cada empresa. Então ele teria automaticamente, só de demitir homens e contratar só mulheres, ele já teria ali 30% de lucro. Isso não acontece porque não existe isso. Homens e mulheres, quando fazem o mesmo serviço, eles recebem o mesmo. Muito bem, obrigado pela audiência que cresce a cada dia e que você, telespectador, internauta, tire as suas próprias conclusões, porque você é suficientemente inteligente para isso. Um grande abraço, fiquem com Deus. E agora chegou a vez do Paulo Berengues, ele vem aí, o gigante da comunicação, o grande jornalista de Goiás. Um abraço.